Estamos juntos aqui na RD Online. Este é o canal de vídeos do Jornal Repórter Diário, a RD TV, e a gente inicia mais um bate-papo sobre saúde por aqui, porque neste dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração. E tem aquela história, né? Ninguém quer morrer do coração, no pior sentido da palavra mesmo. E a principal causa de morte no mundo, caso você não saiba, são as doenças do coração. Essas doenças representam 1/3 dos casos de morte. Para falar sobre isso, alertar aí também a respeito de prevenção, fatores de risco, quando a gente fala de doenças do coração, eu recebo aqui o Dr. Rogério Krakauer, que é cardiologista do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, aqui em Santo André, e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Regional ABCDM. Seja bem-vindo, Dr. Rogério. Muito obrigado, é um prazer aqui vir para esse bate-papo de saúde. Acho que é muito importante o veículo, muito importante a conversa para a população. Prazer recebê-lo e sempre importantíssimo fazer esse alerta, não é, prestar esse serviço, porque quem tem informação tem poder e consegue aí também direcionar melhor os cuidados com a própria saúde. Doutor, quais são os fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças do coração? Muito bem, as doenças cardiovasculares, como você já mencionou, são em grupo a primeira causa de morte no mundo, em qualquer lugar do mundo. Alguns lugares morrem-se mais por infarto, outros por AVC, que é o derrame. Isso tem um pouco a ver até com o perfil epidemiológico individual e social, porque o AVC está mais ligado à hipertensão, já entrando nos fatores de risco, e o infarto mais ligado ao colesterol. Então já sabemos aqui dois grandes fatores de risco, a hipertensão e o colesterol. Dependendo da classe social ou da sociedade envolvida, nos países mais desenvolvidos, eles controlam melhor a hipertensão do que o colesterol. Então morre mais do infarto. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Até seria porque é mais fácil detectar a hipertensão ou a popular pressão alta do que o colesterol? Porque recentemente a gente falou aqui com um colega do senhor, Dr. Prota, que a grande parte da população desconhece que tem problemas com o colesterol. É verdade. Na verdade, isso tem a ver com políticas públicas dos países mais desenvolvidos em querer tratar a população. Então, a detecção da hipertensão, sim, é mais fácil do que a do colesterol, porque basta medir, aferir a pressão no centro de saúde, em algum lugar. E o do colesterol exige um exame de sangue. Mas o controle dessa hipertensão depende de muitos fatores, como obesidade, sedentarismo, sal, que também são os outros mesmos fatores para as doenças cardíacas. O colesterol não, ele já é 70%, 80% das vezes do volume do colesterol é genético hereditário. 10, 15, 20% é que realmente tem a ver com a alimentação. Então você veja que as populações que precisam de maior controle dos fatores de risco é muito mais difícil, os mais desenvolvidos, eles conseguem controlar melhor. E os nossos países menos desenvolvidos, onde a população nem acesso à saúde tem, não se controla, nem alimentação, tem um pouquinho mais, a diferença é pequena entre o derrame e o infarto, mas aqui no nosso país ainda é o derrame. Tem a ver também com os sintomas? É mais fácil você detectar os sintomas de uma pressão alta do que os sintomas do colesterol desregulado? Você está correto, até porque o colesterol não tem sintoma nenhum. E eu já ouvi até pessoas que assim, poxa vida, eu sou magro, eu fui ao médico e estou com um problema, aí meu colesterol está desregulado. Exato, e isso tem a ver com o que eu acabei de falar, ele é no 80% genético hereditário. E não há sintomas, ele vai entupindo lenta e gradativamente a parede das artérias até que há um evento. Esse evento ocorre num dia, então o infarto ele acontece naquele dia, mas o evento que provocou esse infarto ele vem de 15, 20, 30 anos atrás. A somatória desses fatores de risco, eu acho bom citá-los bem com calma, porque eles sim são os nossos problemas. Então nós já falamos da hipertensão, que é a pressão alta, o colesterol alto, principalmente o LDL colesterol, que é o vilão, o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo. Existem novos fatores que são, por exemplo, a apneia do sono, as pessoas que param de respirar durante a noite, é um grande fator
para desenvolvimento das doenças cardiovasculares. O doutor falou aí do sal, não é? Uma alimentação desregrada. Exatamente. Isso são fatores que vão levar a pessoa a esses maiores fatores de risco. Tá? Então, comer mal, não se exercitar, comer muito sal, seguramente vão trazer esses fatores de risco que nós comentamos, são os mais importantes para o desenvolvimento da principal causa de morte do mundo. Problemas aí do coração, doenças cardiovasculares, e foi dito aqui, não é, que a principal causa de morte por doença do coração é o infarto. Isso. O chamado o infarto do miocárdio aí, né? A gente pode, de alguma maneira, claro, a gente traçou aqui os fatores de risco, prevenir o infarto, claro, a gente tem que se adequar, praticar atividade física, mas é possível prevenir, porque a gente vê também esses casos de morte súbita. Por isso que eu estou perguntando aí se a gente... Ter morte súbita ou ter um infarto que não leva à morte é uma questão razoavelmente de sorte ou azar. Não tem um fator que fala, essa pessoa vai ter um infarto e vai morrer subitamente. Porque a gente sabe que 1/3 das pessoas não vai chegar ao hospital. Nossa. 2/3 vão para o hospital e dentro do hospital, em ótimos hospitais, com tudo que nós temos hoje para oferecer, vão ter uma mortalidade intra-hospitalar ainda de 6% a 8%. E depois, no primeiro ano, ainda vão ter uma mortalidade que vai para casa dos 13% a 15%, mais os 35% que já foram lá. Então, posso te falar que no primeiro ano, metade das pessoas que têm infarto vão morrer. Então, é algo gravíssimo e que, sim, exige não como prevenir, mas como reduzir o risco de ter o infarto. Sim. Controlando todos os fatores de risco de forma bastante agressiva, ficando magro, fazendo atividade física, indo ao médico para reconhecer os fatores que são assintomáticos, medir a pressão. Então tem que ter esse hábito de procurar, é uma procura ativa. Esperar os sintomas, em geral, você está pegando a doença na fase mais já final, já quase irreversível, inclusive. O infarto, como eu disse, ele é um acidente da somatória dos fatores de risco. Uma soma de fatores. A gente falou também da hipertensão, da pressão alta. A pressão alta seria, vou dizer assim, entre aspas, a porta de entrada para as doenças do coração? Não, ela não é a porta de entrada, mas ela é a doença cardiovascular mais incidente, mais prevalente. Se você for pegar uma população de 80 anos de idade, 80% dessa população tem hipertensão. Então é quase impossível a gente não ter, numa família, alguém que não tem hipertensão. Então a genética da hipertensão está muito arraigada hoje por conta de mudanças do estilo de vida de gerações, não por conta exclusivamente desta geração. Então se você comparar a população antiga que se alimentava melhor, que era magra, não tinha alimento industrializado, simplesmente não tinha. Ele, para comprar uma sacola de alimentos, ele tinha que, aqui em Santo André, ele tinha que ir até São Bernardo, andar 4 a 5 quilômetros e voltar. Quer dizer, 8 a 10 quilômetros para comprar um saco de alimentos. Se ele fosse rico, ele tinha um burro. Então ele colocava os alimentos, mas ele tinha que andar. Então hoje não. Né? Então a alimentação industrializada, o sedentarismo, a insegurança... Soma-se a isso o estresse, a ansiedade... É o dia a dia de todos nós, não é? Todos os pacientes falam assim, eu tenho um trabalho muito estressante. Eu falei, então quem é que não tem? Todos têm trabalho estressante, porque o estresse hoje é da vida moderna. O que muda, o que pode mudar, é o como nós reagimos a esse estresse. O quanto a gente pensa nesse estresse e reage, deixa ele um pouco mais afastado. Até porque muitas vezes esse estresse, eu falo até por experiência própria, não é nem tanto pelo excesso de coisas que você está fazendo. É uma angústia porque você tem muitas coisas que você ainda nem conseguiu fazer e precisa dar conta. Você deu uma palavra perfeita. O que conta para a doença cardiovascular não é se a pessoa é agitada, nem se ela faz 70 coisas ao mesmo tempo. É a angústia que leva ela. Às vezes ela tem um probleminha só. É só um problema. Ela fica o dia inteiro em casa, ela tem tempo, mas a angústia gerada lá interiormente é que traz a doença cardiovascular. E antigamente a gente até ouvia, todo mundo, nem tão antigamente assim, é até comum a gente ouvir de algumas pessoas. Chega uma fase da vida que todo mundo vai ter tudo, né? Você não tinha pressão alta, você não tinha colesterol, mas todo mundo vai ter diabetes. É bem assim ou não é bem assim? De jeito nenhum, não é assim. Não. Eu sou o próprio exemplo de que eu não gostaria de ter. Então, se você permanecer magro a vida inteira, fazendo atividade física, se alimentando bem, a vida inteira, não é uma semana, nem um mês, nem começar na segunda-feira que vem.
É uma cultura alimentar, uma cultura de Hábito. estilo de vida. Estilo de vida. De jeito nenhum. Isso nós temos hoje, né? Se você for procurar nessas corridas de rua que nós temos, você vai pegar idosos lá que treinam e tal, não vão ter absolutamente Ainda tudo que, isso. e que tem histórico familiar de hipertensão, Ainda de que tenha diabetes. histórico, a gente consegue pelo menos arrastar, afastar, demorar mais, e quando vem muito mais suave, que às vezes não precisa nem de medicação. Para controlar, né? Porque quantas pessoas a gente conhece aí que tem que tomar remédio direto para controlar a pressão. Doutor, você voltou de um congresso recentemente. Nesse congresso foi apresentado um dado importante a respeito de um estudo com vários pacientes, inclusive do Brasil. Queria que você detalhasse aí o que há de novidade ou o que há de alarmante para a gente. Esse estudo, chamado Estudo PURE, é um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia e simultaneamente publicado em revista de grande peso na medicina, e é um estudo que acompanhou em torno de 8 a 10 anos por volta de 135 mil pessoas no mundo. As pessoas recebiam um questionário, algumas eram questionadas, outras completaram seu questionário alimentar e de estilo de vida, e eles acompanharam e chegaram a algumas conclusões que não são novas, simplesmente comprovam teorias que vinham sendo colocadas na literatura médica e que não tinham comprovação populacional, e agora nós temos. Então, são poucas as conclusões muito importantes. A número 1 é que o nosso grande vilão hoje são os carboidratos, e principalmente, isso até foi uma discussão que está tendo a partir desse estudo, os carboidratos simples. O açúcar, o pão, o açúcar, o pão, farinha branca, o álcool, ok? Então são esses açúcares mais simples, porque eles têm eles entram na circulação muito rapidamente, dão uma descarga de insulina muito rápido, e são eles que causam a obesidade abdominal, e o diabetes, o triglicérides e a Aí já vira aquele efeito dominó, uma coisa levando a outra. Isso. O doutor está detalhando aqui o estudo, eu vou aproveitar e já ir fazendo algumas ponderações. Então, assim, a gente falou do sal primeiramente, muita gente já pensou, somente o sal é o vilão. Então, não só o sal, a gente tem aí até o açúcar agora colocado, os carboidratos, os alimentos ricos em carboidrato. O que eu poderia fazer já para mudar? Eu devo substituir a farinha branca pela integral? Seria o melhor caminho? O pãozinho francês pelo pão integral? Esse é um caminho. A gente hoje também tende a falar que o alimento industrializado é um pouco pior que o alimento natural. E mesmo o alimento natural, quando cozido ou frito, ele vai perdendo suas propriedades. Então, qual é o melhor? É o alimento natural e cru. Daí você vai piorando um pouco a situação do alimento. Então, existem muitos carboidratos que são chamados de complexos, que a gente pode substituir esses carboidratos simples. Ninguém precisa comer arroz branco, ninguém precisa comer macarrão, ou pizza, ou farinha, bolacha, biscoito, açúcar e álcool. A gente pode comer batata doce, mandioca, mandioquinha, pode comer farinha de tapioca. Então são substituições muito mais aproveitosas. Ah, mas não gosto, não tem. Pode partir então para as farinhas integrais, pães integrais, que são melhores, não são ótimas, são já melhores. Menos piores, digamos menos piores. Então, sempre que possível, nós devemos dar prioridade aos carboidratos chamados complexos e os carboidratos mais naturais. E também tem a quantidade. O ser humano hoje, porque já que é um estudo mundial, ele tem comido muita quantidade de carboidrato. 65% ou mais de carboidrato, quando não se indica ultrapassar o limite dos 50% do valor calórico total em carboidratos. E essas indicações, as nutricionistas conhecem há muito tempo. Mas o estudo vem a comprovar, realmente. Nesse estudo, eles substituíram, em alguma pequena parte da população, esse carboidrato por proteína ou por gordura. E veja que as pessoas tiveram uma redução dos eventos cardiovasculares, mesmo as que substituíram por gordura, que é a nossa segunda conclusão importante. As gorduras, elas não são tão vilões quanto talvez parecessem. Claro, numa quantidade apropriada, não ultrapassar os 30% do total, e a gordura saturada, que a gente chama, que é a gordura de fritura, de carne,
da gema do ovo, tal. Essa daí também não ultrapassar o limite de 10% e 12%, mas ela não é tão ruim, porque a absorção dela não é muito grande. Então, na verdade, como eu expliquei, a gente achava antes que se comer muita gordura saturada aumentava o colesterol. Realmente, se você comer um excesso, pode até aumentar um pouco, mas, como eu já expliquei, 80% do colesterol nosso é endógeno, vem do próprio organismo, só 20% vem dessa dieta. Então, uma dieta normal, sem grandes... Balanceada, com um pouco de gordura não faz mal. Nesse estudo, ela até diminui o risco cardiovascular em substituição ao carboidrato. Sim, muito pior aí o índice de carboidrato do que de gordura. E por último, acho que a primeira conclusão então do carboidrato, a segunda é da gordura e a terceira é que eu acho que fica uma mensagem dos 3 maiores vilões da cardiologia e do risco cardiovascular. Muito bom, o carboidrato eu já falei, é um dos maiores vilões. O segundo é o sedentarismo e o terceiro é o tabagismo. Este não dá para negociar. Tabagismo não se negocia. Não tem um cigarro ou 2 de vez em quando, não. O tabagismo não se negocia. Ele realmente é vilão do coração. Junto com o sedentarismo e com a obesidade ligada ao carboidrato, na verdade. Eu até fiz a brincadeira no comecinho, né? Ninguém quer morrer do coração, no pior sentido, porque ficava aquele ideal romântico, morrer de amor. Não é morrer de amor, o coração está pedindo socorro nesse caso aí. E é importante que a gente encontre esse equilíbrio. É um desafio, não é? Para tudo na vida, né? O nosso grande desafio é o equilíbrio, não só na alimentação. Cometemos muitos excessos, às vezes pecamos pela falta, mas encontrar esse meio termo, esse bom senso, para viver melhor, né? Com mais qualidade, né, doutor? Tudo, né? O equilíbrio emocional, o equilíbrio alimentar, o equilíbrio até na atividade física. Se você fizer excesso de atividade física, você se machuca. Sim. Também não é bom. Não é? Então, tudo, absolutamente em toda doses exageradas, né? Bebida, na hora vai até fazer... dinheiro, pelo jeito, até né? sexo, dinheiro, né? Hoje em dia, até dinheiro. Quanto mais a gente tem acompanhado, quanto mais o pessoal, eu digo, né? O pessoal aí, né? A gente tem visto, tem buscado esse dinheiro. Até antes dessa gravação aqui, eu estava numa outra entrevista com assunto política e a gente até falou, né? Já estava com um bom número, ali já tinha 20 milhões, mas aí que 50, aí ficou desmedido o negócio, né? Bom, é importante se cuidar, esse é o principal recado que a gente aprendeu aqui, que até os fatores emocionais, não é, uma angústia, pode trazer aí danos, né, pode causar danos e complicar a vida. Obrigado, viu, doutor, pela orientação. E tenham uma vida equilibrada, comam com parcimonia, sem exageros. Se você exagerar uma ou outra vez, é uma coisa. Agora, o seu dia a dia, vamos colocar aqui uns 80%, 90% do seu tempo, coma 50% no máximo, metade do prato com carboidrato bom, a outra metade divide meio a meio entre proteína e gordura, que é carne, é proteína e gordura, às vezes tem gordura boa, né, como castanha, nozes, abacate, as oleaginosas, o azeite, isso exatamente. E façam atividade física, percam peso quem está acima do peso, não fumem, não bebam em excesso, e não é tão difícil assim. Parece difícil, né, mas não é. Eu costumo também brincar que a gente sempre fala que não tem tempo, né? Mas para coisa errada, muitas vezes a gente arruma tempo. E para doença. Porque não interessa, às vezes a gente dedica tempo à procrastinação, né? A gente arruma tempo para coisas que não deveríamos, né? E deixa de lado o que realmente importa. E quem não dá tempo ao que importa vai ter tempo para se cuidar ou para morrer daquilo ali. Então eu sempre conto que quem não tem juízo vai pagar o prejuízo. Sem dúvida alguma. Bom, aproveita para medir aí a pressão, não só as pessoas mais velhas, não é? Juventude hoje está exposta também a tudo isso que a gente colocou aqui, só no celular, sem atividade física, também com muitos fatores estressantes, então é importante que os jovens também, que são faixa de risco, talvez até em menor, né, dosagem, mas que busquem aí os cuidados, tá certo? Lembrando que os principais pontos das nossas conversas aqui na RDTV são reproduzidos nas versões impressas do RD. O Jornal Repórter Diário circula semanalmente às sextas-feiras nos 7 municípios da região, com os principais destaques de São Caetano, São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Mensalmente tem a RD em Revista, trazendo temas relevantes, inclusive saúde.
O site é reporterdiario.com.br. Além dos vídeos da RDTV, tem todo um conteúdo online para você ficar por dentro dos assuntos, dos fatos, do dia a dia. Tem ainda a fanpage Jornal Repórter Diário no Facebook e o YouTube é RDTV Repórter Diário. Quero só agradecer mais uma vez, aí formalmente. Hoje quem nos orientou aqui foi o Dr. Rogério Krakauer, cardiologista do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, aqui em Santo André, e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, Regional ABC-DM. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. A gente se vê numa próxima. Estou à disposição.